Olá, bem-vindos ao canal Francine Ribeiro. Hoje vamos partir para o próximo tema, que para mim eu acho um dos temas mais importantes a se trabalhar e já vai para o lado do esporte, né? E é um dos esportes mais bacanas de se compreender, trata do atletismo, né? No caso do atletismo. Primeiramente, né, o atletismo é um dos esportes mais antigos, né, do mundo. Ganhou destaque, lógico, na Grécia Antiga, mas segundo a história, ele teria já começado há muito mais tempo, com os egípcios e tudo mais. O fator do atletismo envolver muito a corrida, no caso lançar, né, saltar. Então são coisas que a história diz que a humanidade já utilizava desse processo. Então foi mais fácil até para serem transformados isso em esportes, né, em virar algo competitivo e que todos pudessem participar. Ele é chamado também como esporte base. Então, ele é um esporte, né, no caso, é a modalidade mais importante da Olimpíada, né, que é um encontro, no caso. E ele ganhou, no caso, o atletismo, existem 3 divisões, posso dizer. Então, ele é dividido em corridas, em lançamentos e saltos, tá? Eu vou abordar alguns temas hoje, vou explicar alguns, não todas as provas, gostaria de trabalhar com todas, porque é muito legal, eu já tive a oportunidade. É um tema, infelizmente, que nem todos os colégios trabalham, nem todos os professores trabalham, e que eu acho que deveriam abordar mais, porque o atletismo trabalha em questão de tudo, tanto do teu corpo, né? Trabalha a velocidade, trabalha a força, agilidade, equilíbrio. Então é uma coisa muito bacana mesmo de se trabalhar. Eu vou começar no caso, pela divisão dos lançamentos, né? Então essa divisão de lançamentos e arremesso, lançamentos e arremesso. Existem modalidades de lançamento de dardos, né? De disco, o arremesso de martelo e o arremesso de peso, tá? Hoje eu vou explicar um pouquinho sobre o arremesso de peso, que até é uma das modalidades que é mais fácil também de se trabalhar. O arremesso de peso, vou mostrar algumas imagens para vocês aqui. Basicamente, o atleta está segurando o pezinho aqui, tá? Então eu vou explicar direitinho os movimentos, né, que são necessários e tudo mais para a prova. O arremesso de peso, então, a primeira coisa, vou pegar o peso, tá? Aqui, ó, suponha que esse é um peso, né? E o movimento que eu vou fazer, eu vou segurar ele, tá? Não vou apertar, tá? Nunca vou apertar. Eu vou apenas segurar ele na palma da minha mão e com o meu dedo aqui eu vou só fixar, tá? Para não derrubar ele. Não vou apertar, eu vou só fixar. Vou localizar ele grudado no meu pescoço, na altura do meu pescoço, abaixo da minha orelha, tá? Esse é o movimento. Cotovelo afastado do corpo. A mão aqui eu posso jogar pra frente, tá? Pra manter um equilíbrio melhor. Então, eu jogo ela lá na frente. Esse movimento aqui. E o movimento a se fazer no arremesso é de baixo para cima, tá? Então, eu vou fazer esse movimento aqui. Quando eu fizer esse movimento, eu vou soltar ele, né? Vou arremessar ele. Esse é o movimento principal. Você pode fazer também um giro, né? No caso, quando eles forem fazer, faz o giro com a perna para ganhar mais velocidade e poder ir mais longe no meu peso, tá? Aqui eu vou mostrar os setores de arremesso.
aproximar a imagem aqui. Então, aqui eu tenho um atleta arremessando peso. Essa parte aqui é o setor de arremesso, tá? O atleta vai estar localizado num círculo, dentro de um círculo. Ele deverá realizar esse lançamento dentro do círculo, não pode sair do círculo nem pisar na linha, que senão eu queimo meu arremesso e não é válido. Então, essa é meu setor de arremesso, onde eu vou estar posicionado dentro, e minha área de arremesso. Minha área de arremesso lembra muito um cone, tá? Então, o peso deverá cair nos limites, no caso, dentro dos limites desse cone, tá? Se for arremessado para fora, também não é válido. Vai contar, a prova vai contar, vai validar, a partir da onde o peso cair, tá? Suponha que o peso vai cair aqui. Então, vai ser passada uma fita métrica do posicionamento aqui dentro da área de arremesso, que terá ou uma bolinha ou um risquinho aqui, e dentro daqui será medido a distância que percorreu o meu peso. Vou mostrar mais algumas imagens aqui. Aqui, tá? Podem perceber que a atleta faz um arremesso de baixo para cima, tá? Soltando o pezinho. Então, vem aqui e solto o pezinho. Sempre de baixo para cima. Os pesos, eles variam também, tá? Então, um peso masculino na categoria profissional, ele é um peso de uma bolinha, no caso, de 7 quilos e pouquinho. E no feminino são 4 quilos, tá? É bem pesadinho. É uma bolinha bem menor que essa, tá? Só que ela é maciça, né? Então, ela se torna pesada. Essa aqui é só de borracha, só para demonstrar. Uma ideia para se trabalhar na escola, é bem fácil, bem simples. Você pode iniciar a aula mandando o seu aluno fazer uma bolinha de papel mesmo, para ele ir se adaptando. Pelo menos explicar a técnica de arremesso. E começando por uma bolinha de papel. Posso usar a bolinha de borracha, né? Aí vai a critério do professor. Vamos partir agora para outro assunto, que são outra modalidade, né, do atletismo, as corridas. Então, corridas também tem várias divisões, né, dentro da corrida. Existe a corrida de fundo, a corrida de meio fundo, que são de longa distância. Então, são corridas individuais, às vezes, né? E de longa distância. Então, eu vou precisar de bastante resistência para concluir minha prova, né? Existe a corrida de pista, que é uma distância mais curta. Varia entre, acho que a máxima, uns 400 metros, então é uma distância menor, mais curta, de pura velocidade, né? Existem as corridas com obstáculos, as corridas com barreiras, e a maratona também, que é uma das mais conhecidas, que é a corrida de rua, né? Que é também uma longa distância, e entre 42 quilômetros, né? Outra coisa é que existe uma diferença entre corrida de obstáculos e corrida com barreiras, que normalmente as pessoas se confundem. Então, a corrida com obstáculo, ela tem 4 obstáculos e um fosso de água. Então, o atleta, ele tem que transpor, no caso, saltar sobre os 4 obstáculos e mais o fosso de água, tá? Nessa corrida, é permitido o atleta apoiar os pés sobre os obstáculos. Já na corrida com barreiras, é uma corrida com 10 barreiras, e que tem que ser transpostas. Transpostas é a mesma coisa que saltá-las, né? Elas variam a distância entre elas, e não é permitido apoiar os pés nas barreiras.
ela é uma corrida de velocidade máxima. Então, é uma corrida ela é curta, ela é rápida e de velocidade. Então, você utiliza a velocidade e mais tem que transpor, no caso, saltar as barreiras. É permitido derrubar as barreiras? Ao ponto que não seja proposital. Então, se caso eu estiver correndo e derrubar a barreira e continuar correndo, não tem problema, né? A barreira vai estar caída, não tem problema. Agora, se eu correr, no caso, com o propósito de derrubar todas as barreiras, aí o atleta é punido. Lógico que a cada barreira que eu derrubo, eu perco, no caso, o tempo, né? Porque é tudo cronometrado lá. Então, são corridas rápidas e o atleta, a partir do momento que vai derruba a barreira, perde tempo. Isso aí. E o cronômetro continua correto. E os atletas também competem, né? Entre outros. Então, a partir do momento que eu derrubei uma, no caso, provavelmente, meu adversário já vai estar lá na frente. Vou mostrar algumas imagens também. Aqui eu tenho a diferença entre a corrida com barreira e a corrida com obstáculo. Pode perceber que na primeira imagem aqui, a com obstáculo é mais curto. Então eu vou saltar ela e minha perna, no caso minha perna dominante, ela vai estar mais curta na queda aqui. Porque eu vou ter o fosso de água ainda a saltar, né? Agora a corrida com barreiras, pode ver que ela é mais longa. Eu tenho duas divisões aqui. Minha perna de impulsão, tá? Que é minha perna de trás aqui, ó, e minha perna de ataque. O movimento que eu vou fazer é como se eu estivesse atacando a barreira, né? Com a minha perna atacando a barreira. Sempre um pouquinho antes de chegar na barreira, para não ter o perigo, eu conseguir desenvolver o movimento aqui, né? E não derrubar a barreira. Então, é como se fosse um ataque à barreira. Vou atacar a barreira. Deixa eu mostrar outras imagens. Aqui são as barreirinhas, tá? Essas barreirinhas, então, elas têm um jeito aqui que se elas caírem, é mais difícil de derrubar o atleta, tá? Então, ela vai cair pra cá, no caso, e não vai atrapalhar o atleta. Lógico que tem casos que derrubam, né? E o atleta cai junto. Mas ele é fixado de uma maneira que evite um pouco do atleta não se machucar. Aqui outras imagens, tá? Tô atacando a barreira. Aqui também. Agora vamos para o revezamento, um outro tipo de prova. Então, a corrida de revezamento, ela é disputada entre equipes. Cada equipe vão ter 4 atletas. É bem legalzinha também essa prova. O revezamento, então, é a entrega do bastão, tá? Aqui eu peguei só pra fingir aqui que é o nosso bastão, tá? Então, a corrida de revezamento, além da velocidade, ela depende muito da entrega do bastão. Como que eu vou entregar o bastão? O primeiro atleta vai sair já com o bastão. E vão ter os outros atletas posicionados, no caso, no seu ponto, né? Cada um tem sua partida, seu ponto de partida. Cada atleta corre em torno de 1/4 do percurso, tá? Com o bastão. Então, enquanto o primeiro correu, o outro já está posicionado lá na frente. O atleta que está posicionado, ele vai estar parado, né? Em posição. Normalmente, existem 2 tipos de entrega do bastão. A por baixo e a por cima. A que fica mais fácil é a por cima. Até do atleta não derrubar o bastão e facilitar na entrega. Normalmente ele vai estar com o braço direito, no caso o direito, né? Ou o esquerdo aqui, posicionado lá atrás. Vou mostrar aqui na imagem. Com a palma da mão pra cima. Aqui, tá? Esperando o bastão.
Mostrar outra imagem. Aqui são os tipos por baixo, tá? E por cima. Por cima facilita mais porque eu tô com a minha palma aqui, né, levantada. Então, eu vou estar pra trás, lógico. Mas a partir do momento que ele vai entregar o bastão, fica mais fácil de eu segurar e já continuar a minha corrida. O bastão, se for derrubado, também você pode pegar ele, né? Você para e pega ele, mas também você perde a prova devido a isso, né? Então é importante você saber fazer a passagem direitinha do bastão. Vamos mostrar outra imagem aqui. O interessante é que você nunca pegue no meio, tá? Sempre aqui assim, mais ou menos, não muito embaixo, mas uma parte mais fácil pra mim fazer a entrega, tá? Aqui algumas imagens das atletas, equipe brasileira. Então, aqui tá sendo feita a troca, né, do bastão. Vamos para a próxima. Agora vamos para os saltos. Os saltos também são divididos em dois tipos, tá? Existe o salto horizontal e o salto vertical. O vertical são saltos com altura, e em altura, né, com altura, e o salto com vara, tá? E o horizontal são saltos triplos e salto em distância. O que eu vou explicar aqui é o salto em distância, que também é mais fácil de fazer, até na sala de aula, na escola, tudo é bem bacaninha também de trabalhar. Vou precisar, lógico, de um percurso que seja no caso, minha pista de corrida e, de preferência, uma canchinha de areia, né? Ou algo mais confortável até para o aluno não se machucar também. O salto em distância, ele é dividido em quatro fases. A primeira é a corrida de impulsão, a segunda é a impulsão, o terceiro é o voo e o quarto é a queda, tá? Aqui, ó, tem as imagens. Ele é uma corrida em velocidade. E quanto mais o impulso, maior vai ser minha distância, tá? Aqui, você pode perceber o seguinte. Sempre você começa a sua corrida, normalmente, com sua perna dominante, né? No caso, a minha é a direita, tá? No caso do salto, o que eu vou fazer? Eu vou impulsionar a minha perna dominante, tá? Vou tentar jogar o meu joelho o mais alto possível para ganhar impulso. E minha perna de trás eu vou flexionar ela um pouquinho aqui, tá? E é interessante você tentar impulsionar seu corpo para cima. Aqui eu tenho minha pista de corrida. Não sei se vai dar para ver direitinho, mas ela também tem uma divisão, tá? Então, eu tenho o meu corredor, que é onde o atleta vai vir correndo. Eu tenho minha tábua de impulsão, tá? Que ele normalmente é branquinho. Essa marquinha aqui é onde eu já não posso ultrapassar, tá? Porque se eu pisar para fora, a pontinha do meu tênis pegar fora dessa linha, já é queimado o meu salto, então não é válido. E aqui, minha caixa de areia, tá? Aqui eu tenho a cinta métrica e também a primeira parte do corpo que encostar na caixa de areia será medida daqui até o começo da tábua aqui, tá? Então, quanto mais eu utilizar minha tábua, melhor será meu impulso e também minha distância. Eu posso utilizar minha tábua inteira, eu não, no caso, só não pisando para fora do limite dela ali, para não queimar o salto. Aqui tem também os outros movimentos aqui, tá? A corrida de impulsão,
corrida de impulsão, a impulsão e a queda. Eu posso jogar meus braços também para trás, na hora da queda, tá? Para ajudar no meu corpo. Posso cair sentada, posso cair deitada. E evitar de sempre deixar a mão, só a mão para trás. Posso deixar minha mão colada no meu corpo, aqui assim, tá? Não minha mão para trás, porque se meu dedo bater atrás, já conta a partir do momento do meu dedo ali. Aqui temos outra imagem. Então, aqui tá minha tábua, né? Pode ver. E aqui é o limite dela. Se eu saltar fora disso aqui, já não é válido o meu salto. Outra modalidade, então, temos também as provas combinadas, tá? No atletismo, que é o decathlon, que ele é especialmente para homens, no caso. São 10 modalidades, eles têm que cumprir as 10 modalidades. E para as mulheres, existe o heptathlon, que é uma prova com 7 modalidades. E lá envolve corrida, salto em distância, arremesso de peso, todas essas provinhas que eu disse, que eu comentei. E existem mais, lógico, existem divisões, por exemplo, no decathlon existem corridas de 100 metros rasos, então ela é diferenciada a esse ponto. Mas envolve 10 provas e a heptathlon 7 provas, tá? Então hoje basicamente é isso. Se puderem trabalhar na sala de aula, até atividades em casa podemos desenvolver para as crianças e tudo mais, porque é bem importante, eu acho que é um dos temas mais importantes a se trabalhar. Pois igual eu falei, utiliza todos os conhecimentos e você desenvolve todo tipo de habilidade corporal, mental. Então é muito legal de se trabalhar mesmo o atletismo com as crianças, tá? Crianças, jovens, os demais, né? Se gostou do vídeo, dá um like, compartilha, se inscreve no canal e nos vemos na próxima. Obrigada!